Vamos orar a Deus. Queria só lembrar, alguns profetas profetizaram dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E no-lo revelou pelo Espírito Santo. Nós somos agradecidos por essa obra que o Espírito Santo está fazendo, porque ele veio para que nós tivéssemos olhos de ver, ouvidos de ouvir, e um coração totalmente quebrantado para que nós pudéssemos receber dele. O Pai falou que era para ouvir a Ele, olhar para Ele, e nós precisamos deixar nossos olhos intensamente ligados, olhando para Ele, e isso é feito pela obra do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre está pronto para isso, porque Ele veio para revelar a Cristo. Nós só conhecemos a Cristo, nós só crescemos em Cristo por essa obra que o Espírito Santo faz na vida de nós. E agora, quando nos reunimos aqui para ouvir e ver a Cristo, nós dependemos do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi derramado sobre nós todos. Agora Ele habita em nós. Ele não está fora de nós. Ele está comprometido com o Pai e com o Filho, para que o Filho seja revelado e nós possamos, então, ver a Cristo e sermos enriquecidos por Ele. Queremos agradecer a vida do nosso irmão, que está responsável por essa palavra, que a palavra que sai da sua boca seja no nosso coração intensamente favorável para que o Espírito mostre a nós o Filho do Pai. Nós te agradecemos juntos, Senhor, e estendemos nossas mãos sobre a vida do Knut, para que nada lhe falte daquilo que o Senhor quer trazer para todos nós. Tua palavra, ela é viva e eficaz, e ela pode penetrar em nós e trazer toda essa revelação que precisamos. Te agradecemos em nome de Jesus. Seja uma bênção. Quero abençoar o Oswaldo também, em nome de Jesus, para que nada lhe falte dessa graça. Amém. Que o Senhor tem lhe dado para ouvir e nos trazer participante desta palavra, em nome de Jesus. Thank you, brothers, that you give me the privilege of speaking to you. Muito obrigado, irmãos, por vocês me darem o privilégio de poder compartilhar com vocês. They say that the most difficult group of people to speak to is preachers. As pessoas falam que realmente a pior a audiência para se falar é para liderança. But I am not here to preach today. Mas eu não estou aqui para pregar hoje. I'm not here to teach. Eu não estou aqui para ensiná-los. I am here to bring you to a point where God can reveal Jesus Christ to you in a new and deep way. Eu estou aqui para compartilhar com vocês, para levá-los vocês a ver ao Senhor Jesus Cristo de uma maneira mais profunda. Because as was already stated, we live in times where we need that revelation. E como nós já ouvimos aqui essa manhã, que nós vivemos em tempo que nós necessitamos a revelação do Filho de Deus. Our time is in many ways similar to the time of the 7 churches in Asia Minor in the book of Revelation. Só o nosso tempo que nós estamos vivendo é bem parecido com o tempo onde as 7 igrejas da Ásia Menor estavam vivendo. They were under pressure. Eles estavam debaixo de pressão. You see, the fact that the world is getting darker is not a problem.
vocês vejam que o problema do mundo se tornar mais e mais em trevas, isso não é o problema. As long as that darkness is not coming into the church. Para que as trevas não entrem na igreja. Because as long as we are the light of the world, the light will win. Porque enquanto nós somos a luz do mundo, então a luz vai vencer. The problem in the first century with the believers was that they were under pressure. O problema dos irmãos do primeiro século é que eles estavam debaixo de muita pressão. And they didn't handle the pressure. E eles não conseguiram então manejar bem a pressão que eles estavam vivendo. So at least 5 out of 7 churches were already compromising. Então aí você verifica nas escrituras que pelo menos 5 daquelas igrejas já estavam comprometidas. And now God decided to do something about that. E aí o Senhor Deus então decidiu fazer alguma coisa sobre o que estava acontecendo. So he has a revelation that he wants to give to the people of God. Então temos então uma revelação do Senhor Jesus Cristo que o Senhor queria dar para o povo de Deus. So there is a revelation about Christ. Então tem a revelação, na verdade, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. So God the Father is giving this revelation to his son Jesus Christ. Então o Deus Pai está dando essa revelação sobre o seu filho Jesus Cristo. And he passes this revelation on to an angel who shares it with John. Então essa revelação é passada para um anjo e o anjo então revela para João. And then John shares it with the angels of the churches. E aí então João está compartilhando com os anjos das igrejas. Which I believe are the prophetic leaders of the churches. Então o que eu acredito que são os líderes proféticos das igrejas. And then they pass it on to the church. Então e eles estão passando para toda a igreja. So this is the order of revelation. Isso então é uma sequência, é uma ordem da revelação. What we need to understand is that the last group that receives the revelation Então o que nós precisamos entender é que o último grupo que recebe a revelação does not get a less revelation. não recebe uma revelação menor do que aquela que é originalmente. The revelation has the same power when it reaches the believers. Então a revelação tem o mesmo poder quando alcança todos os crentes, toda a But igreja. it's very important to understand that God planned it like this. Então vocês precisam entender que Deus planejou dessa maneira. He did not bring all the believers up to heaven to get the visions. O Senhor Deus não levou todos os crentes, todos os irmãos para o céu para receber essa revelação. He brought one man up, Ele então trouxe um homem até os céus, an apostle um apóstolo, who was also a prophet. e também que era um profeta. And when he passes on this revelation to the believers, Então quando ele passa essa revelação para os irmãos, 7 times he says, I saw and now you see. Então 7 vezes está repetido no livro de Apocalipse que João fala, eu vi e agora vocês veem. So this is the power of a word-based revelation. Então isso é o poder da revelação baseada na palavra. Even if you got the revelation through generations of apostolic prophetic Ainda men, que vocês recebam a revelação através de gerações apostólicas, when the revelation comes to you, it has the same strength. então quando você recebe, essa revelação vem até você, tem o mesmo poder. The revelation will be as strong for you as it was for John when he was up in heaven. Então a revelação é poderosa tanto quanto quando o João recebeu quando ele estava nos céus. God never gives anyone a second-hand revelation. O Senhor nunca dá para ninguém uma revelação de segunda mão. So we need to learn from what God did in the book of Revelation. Então nós precisamos entender aquilo que o Senhor Deus nos deu no livro de Apocalipse. Because in days where there are more and more books written by people
who claim to have been to heaven. Então, agora nessa época que nós temos muitas pessoas que escrevem livros que falam que eles estiveram nos céus. And you wonder how many heavens are there. Então nós começamos a questionar quantos céus existem. Then John doesn't bring any new information. Então vocês verificam que no livro de Apocalipse, João não traz nenhuma nova revelação. Everything that he is communicating is already in the book. Tudo que João está comunicando no livro de Apocalipse já existe nas Escrituras. I said last night that there are more than 500 references and allusions to the Old Testament in the book of Revelation. Então, como falei ontem à noite para vocês, existem mais de 500 referências sobre o Velho Testamento no livro de Apocalipse. So what is God doing to prepare his people for difficult times? Então, o que o Senhor está fazendo aqui? Está preparando o seu povo para tempos difíceis. He gives them a revelation based on the word of God. Então o Senhor Deus dá para João uma revelação que está baseada nas próprias Escrituras. He reveals the Bible, the word in the Bible to them in a deeper way. Então o Senhor traz uma revelação para eles, na verdade, trazendo uma revelação das Escrituras de uma maneira mais profundamente. Because a Bible revelation has the power of transforming us from inside and out. Então a Bíblia, as Escrituras, a revelação tem o poder de transformar as nossas vidas de dentro para fora. And when we get a deeper revelation of who Christ is, então quando nós recebemos uma revelação mais profundamente sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, we will also get a deeper revelation of the church. Nós também recebemos uma revelação sobre a igreja mais profundamente. So if you have some imagination, então se vocês têm uma imaginação, I guess you agree that the way John describes Christ is quite scary. Então eu acho que vocês podem até imaginar que a maneira que João descreve o Senhor Jesus Cristo é quase medonho. I would even say a little ugly. E assim eu até falaria que a revelação que João traz sobre a pessoa do Senhor Jesus pode ser até um pouquinho feia, na verdade. Because out of his mouth is coming a sword. Então, porque da boca do Senhor Jesus está saindo uma espada. His eyes are like flaming fire. E os seus olhos são iguais chamas de fogo. His head and his face is shining like the sun. Então a sua cabeça, o seu cabelo, o seu rosto está brilhando como o sol. And in his right hand he has 7 stars. E na sua mão direita ele tem 7 estrelas. His legs are like bronze that has been cleansed in a furnace. Então suas pernas são como bronze que foi refinada no fogo. This is to communicate to all believers at all time that whenever you feel that you are in the furnace, he is there with you. É para que nós possamos comunicar para toda a igreja que quando nós estamos passando pelo fogo, o Senhor está lá conosco. He who was there in the furnace with Daniel's friends. Então ele mesmo estava na fornalha de fogo com os amigos de Daniel. He is there with you whenever you are in trouble. E o Senhor Deus está presente contigo em qualquer momento que você está passando por dificuldades. But when you read about Christ in the book of Revelation, you get some quite strange images. Então, quando você está lendo sobre o Senhor Jesus Cristo no livro de Apocalipse, você vê então figuras bem estranhas. So one of the visions is Christ as a tiny lamb. Então outras vezes você vê ali no livro de Apocalipse o Senhor Jesus Cristo como uma pequena ovelha that is slaughtered. Que foi imolada. And he's getting married. E ele está para se casar. To a bride who is a city. E para se casar com uma noiva que na verdade é uma cidade. So I am impressed by the first believers in Asia Minor that they were able to understand all these things. Eu estou impressionado como as igrejas na Ásia Menor podiam compreender todas essas visões.
Oh, I wished I had 2 weeks to go through every scripture, every verse, every 404 verses in the book of Revelation. Eu gostaria de ter pelo menos 2 semanas para compartilhar com você sobre todos os versículos, 424 versículos do livro de Apocalipse. Because our enemy tried to close this book to us. Porque o diabo tenta então fechar, esconder esse livro de nós. Because the power to transform the church into a victorious, reigning church is so powerful in this book. Porque na verdade o poder para transformar a igreja do Senhor Jesus Cristo está nesse livro de Apocalipse. But this book has been for generations been used to come up with all kinds of speculations about the end time. E na verdade, infelizmente, muitas pessoas através dos anos usou esse livro para, na verdade, expressar muitas especulações sobre ele. But we need to understand that the book of Revelation is a revelation about Christ. Nós precisamos entender então que o livro de Apocalipse é a revelação da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. But Christ is not only the Jesus who walked the earth in the time of John. Nós precisamos compreender que o nosso amado Senhor Jesus Cristo não é somente aquele Senhor Jesus Cristo que se fez carne e viveu no tempo de João. That's why John is not even recognizing his voice. É por isso que você pode perceber que João não reconhecia nem a voz do Senhor Jesus quando ele expressa a revelação que está em Apocalipse. I guess if Jesus had told John beforehand that I will visit you on Sunday. Imagina que se na verdade o Senhor Jesus tivesse falado para João, olha, eu vou fazer uma visita para ti ali no domingo. He would have expected a visit of that Jesus who he was with for 3.5 years. Eu acredito que ele iria pensar que ele ia receber uma visita do Senhor Jesus Cristo, enquanto que o Senhor Jesus Cristo estava na terra, e ele ia esperar aquele Senhor Jesus que estava na terra. But the reason why I'm using the name Christ is because Christ in the New Testament is more than Jesus who walked the earth. Por que eu estou usando na verdade a palavra Cristo? É porque Cristo na verdade é mais do que na verdade aquela pessoa que o Deus se tornando homem na pessoa do Senhor Jesus. Something happened to him when he was exalted to God's throne. Nós entendemos e sabemos que algo aconteceu com o Senhor quando ele foi exaltado ao trono de Deus. And when he received the Holy Spirit to pour it out on the church. E ele recebeu o Espírito Santo para que ele pudesse derramar sobre a igreja. The Bible says that he is the head and we are his body. A palavra de Deus fala que ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. That's why some translation actually tells us that this word for breast in chapter 1 is a female word. So essa palavra que na verdade fala sobre o breast, o seio, ou o peito é uma palavra na verdade feminina nas escrituras. So the Christ that we meet in John 1 has boobs. Então, ali o Cristo que nós, na verdade, vemos no livro de Apocalipse, capítulo 1, tem seios, tem peito. Because this is not only a revelation about Christ who sits in heaven, Não but é- also about his body that is on this earth. Na verdade, não é uma revelação sobre Cristo que está, na verdade, exaltado, mas também é uma revelação sobre o seu corpo que está na terra, a igreja. And that's what's happening. When you see Christ, you also see his church. Isso o que significa? Quando você tem uma revelação sobre Cristo, você também tem a revelação sobre a sua igreja. Actually, before he saw Christ, he saw the 7 lampstands. Na verdade, On antes, fire. quando João, na verdade, tem a revelação, e antes de ele ver a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele vê, na verdade, os candelabros. And he saw Christ in the church. E ele vê, então, Cristo na igreja.
You see, if you have had a deep revelation of Christ, you have no problem with the church. Verifique isso muito bem, que quando você tem uma clara revelação da pessoa de Cristo, você não tem problema com a igreja. Actually, when you know Christ, you will love the church. Na verdade, quando você ama a Cristo, você vai amar a igreja. And you will have this burning desire to see the church of Jesus Christ functioning according to the plan. Então, se você na verdade tem essa clara revelação, você vai desejar, você vai querer que a igreja na verdade tenha uma vida de acordo com o que está escrito nas Escrituras. Because Romans 8:19 says that the whole creation is now waiting for the church to be revealed. Então, na verdade, Romanos capítulo 8, versículo 19, a palavra de Deus fala que a inteira criação de Deus está esperando para que a igreja seja revelada. You know, the church has the solution to the climate problems. Então, na verdade, a igreja tem a solução para o problema climático. Because as we enter into all that we are as church, the whole creation will be delivered. Na verdade, se nós todos agirmos, vivermos na plenitude do que a igreja é, na verdade, todo mundo vai ser transformado. And this revelation will be stronger and stronger until the day Jesus comes back. Na verdade, essa revelação vai ser mais forte, mais forte, mais forte, até que o nosso Senhor Jesus Cristo retorne. But we don't need to wait to free the creation until the second coming of Christ. Nós não precisamos, na verdade, esperar até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo para nós libertarmos a criação. The church is the tool to bring heaven here. Na verdade, a igreja é a verdade que traz os céus na terra. The church is the tool to change this world. Na verdade, a igreja é a ferramenta de Deus para transformar a terra. We have the keys to the kingdom. Nós temos as chaves do reino de Deus. We have the power to put every enemy of Jesus Christ under his feet. Nós temos o poder e a autoridade de colocar todos os inimigos de Deus debaixo dos nossos pés. You know, the feet belong to the body. Entendam que os pés do Senhor Jesus Cristo pertencem à igreja. So when the Bible says that Jesus is waiting for all the enemies to be put under his feet, Então, quando a palavra de Deus fala que o Senhor está esperando para que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, this has to do with the church. isso realmente está totalmente vinculado com a And igreja. Jesus said, I saw Satan crushed under your feet. Eu vejo Satanás que está debaixo dos seus pés sendo esmagado. You have authority over him. Nós temos autoridade sobre ele. And you can crush snakes and scorpions Nós under your podemos, feet. nós podemos esmagar escorpiões e serpentes debaixo dos nossos pés. As Romans 16:20 says, Como Romanos capítulo 16, versículo 20 fala: may the Lord, the God of peace, suddenly crush Satan under your feet. É como a palavra fala que vocês possam esmagar a Satanás debaixo dos seus pés. The vision that we find about Christ's church in the book of Revelation is a reigning church. E na verdade, por que nós achamos e vemos a revelação do Senhor Jesus Cristo? Porque na verdade é o Senhor Jesus Cristo reinando através da igreja. We have the power to reign on earth with him now. Nós temos o poder e a autoridade de reinar com o Senhor Jesus Cristo agora na terra. To bring the society in line with God's will. Para que nós possamos trazer a sociedade alinhada com Deus. And you can read more about this in 2 Corinthians 10. E você pode ler mais sobre isso em 2 Coríntios capítulo 10. When we have become fully obedient as a church. E quando nós formos completamente obedientes como igreja, We can bring everything else
to obedience Nós under Christ. podemos trazer todas as coisas à obediência debaixo de Cristo. You see, when you see Christ, Quando vocês veem Cristo, you see who you are. você então vê também o que você é. But you also see the nature of everything else. E você também vê a natureza de qualquer outra coisa. You see that some things that have a name of being alive is dead. Na verdade, vocês vejam que aqueles que têm o nome que estão vivos, na verdade, eles estão mortos. Someone who says that they are rich, they are actually poor. Na verdade, alguém que fala que é rico, na verdade, essa pessoa é pobre. But others who are poor, they are actually rich. Mas, na verdade, outros que, na verdade, são considerados como pobres, na verdade, eles são ricos. And you see that the glorious city is a prostitute. E, na verdade, você vê que a gloriosa cidade, na verdade, é uma prostituta. You see that the glorious kings and emperors, they are animals. Na verdade, vocês veem que os impérios e todos os reinos gloriosos, eles são como animais. They are beasts. Eles são como bestas. You see, when you see Christ, Mas quando você vê Cristo, you start seeing everything else in the light, in the right perspective. você começa a ver todas as coisas na perspectiva correta de Deus. So everything else will be revealed too. Todas as coisas também vão ser reveladas a ti. And I said yesterday that I pray that you will have revelation in 4 dimensions here. Então ontem à noite eu compartilhei com vocês que vocês tenham revelação em 4 dimensões. And you can find this in the prayer that Paul prayed in Ephesians 1 from verse 17. Então você pode ver isso em Efésios capítulo 1, versículo 17. He prays that the believers will get the spirit of wisdom and revelation. Então você vê que os discípulos, a igreja, vão receber espírito de conhecimento e sabedoria, So that they will know God. para que eles conheçam a Deus. You see, after 3 years with Paul ministering the word to them in so many ways. Então vocês verificam que depois de 3 anos que Paulo está compartilhando a palavra com os efésios de uma maneira tão profundamente, In public, no público, in the homes, nas casas, one to one, um a um, in the school of Tyrannus, na escola de tiranos, you would think that they really knew God. e vocês podem ver que realmente parece que eles conheciam a But Deus. Paul prays for them that they will know him better. Então Paulo ora para a igreja de Efésio para que eles conheçam ao Senhor Deus melhor. I remember when I was a young man, I heard Maurice Cerullo speaking about how to take the limitations away from God. Então eu lembro quando era mais jovem ouvindo Maurice Cerullo como tirar então as barreiras diante de Deus. And he told how he as a young man was preaching in an African country. Então ele fala ali como ele como um jovem pregando nos países africanos. And while he was preaching, there was a wave of miracles coming to hit the whole big congregation. Então, enquanto ele pregava, veio, na verdade, uma onda poderosa afetando, influenciando, derramado sobre uma congregação, sobre igrejas enormes. And while he was still preaching, he saw in front of his eyes amazing healings and miracles happening. Então, enquanto ele estava pregando, ele viu diante dos seus olhos muitos milagres grandiosos acontecendo. He saw children who never walked starting to walk. Ele começou a ver crianças que nunca andaram na vida começando a andar. He saw demons coming out of possessed people. Ele viu então pessoas endemoniadas sendo totalmente livres. And blind people got their sight. Então pessoas que eram cegas tiveram seus olhos curados, suas visões. And this happened in a dimension that made him
actually run away. Então, na verdade, acontecia numa dimensão tão grande que fez com que ele fugisse. So he ran behind the stage. Então ele fugiu para trás da plataforma. And he said, Lord, 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 take me home. I have seen it all. Ele falou: Senhor, Senhor, me leva para casa porque eu já vi tudo. And then he hears God's voice. Então ele ouviu a voz de Deus. You ain't seen nothing yet. Você não viu nada ainda. You heard me today? Você me ouviu hoje? God has blessed this movement. O Senhor abençoou esse movimento. And it's so great to hear about the growth and the multiplication. E é maravilhoso ver a multiplicação e o crescimento. But you have not transformed Brazil yet. Mas vocês ainda não transformaram o Brasil You have ainda. not brought in the kingdom yet. Vocês não trouxeram completamente o reino de Deus. So God is saying to you today, O Senhor está falando para ti you hoje. ain't seen nothing yet. Você ainda não viu nada. He has much greater things for you. O Senhor Deus tem grandes coisas para você. And how can that happen? E como isso pode acontecer? When you get a deeper revelation of who He is. Quando você receber uma revelação mais profunda de quem é o Senhor. Because He is so much more powerful than we have experienced so far. O Senhor Deus é muito mais poderoso do que tudo aquilo que a gente já experimentou até aqui. Do you remember when God promised the people of Israel to give them food Lembra quando o with Senhor meat for a month? Lembra quando o Senhor Deus prometeu ao povo de Israel a dar comida para eles e dar também carne e tudo o que eles iriam receber? Because even Moses, the man of God, doubted when God said that He would give meat to 3 million people out in the desert. Na verdade, até mesmo Moisés duvidou que o Senhor Deus ia providenciar carne no meio do deserto. And Moses said, God, how will you do that? E como o Senhor vai fazer isso, a prover carne para mais de 3 milhões de pessoas no deserto? Even if you take all the fish in the sea, E até mesmo se você pegar toda a carne no mar, it os will not be peixes, enough. não vai ser suficiente. And God got provoked Então o Senhor foi provocado. because the Bible says they limited the Holy One of Israel. Então a palavra de Deus fala que eles colocaram um limite no Deus de Israel. So God said, I will give you meat, E o Senhor Deus falou: eu vou te dar carne. not for 1 day, Não por um dia, not for 7 days, não por 7 dias, but for 30 days. mas por 30 dias. And you will get so much meat, it will come out of your E nostrils. vocês vão comer tanta carne que vai sair pelas suas narinas. Is this in your Bible? Está isso na sua Bíblia? Is God speaking to you like O that? Senhor Deus está falando contigo hoje I dessa will forma. show you. Eu vou te mostrar. I can't tell you how many prayer meetings who have been destroyed because of believers' belief in the free will. Eu não sei te enumerar quantos grupos de orações foram destruídas porque essas pessoas acreditavam na verdade no livre arbítrio. Oh, God will not force anyone. Oh, o Senhor Deus não vai forçar ninguém. You see, the Holy Spirit is so gentle. Oh, o Espírito Santo é tão gentil. He's almost a woman. É até mesmo parecido, até quase parecido a uma Oh, he mulher. is so careful. Muito cuidadoso. Well, what spirit stopped Paul on the way to Damascus? Eu quero te perguntar qual foi o espírito que parou Paulo no caminho a Damasco. Because that was not a gentle spirit. Esse não foi realmente um espírito gentil, foi? Paul didn't want to get saved. Paulo não queria ser salvo, queria?
he wanted to murder the Christians. Ele queria, na verdade, matar os cristãos. But the Spirit of Jesus Christ just hit him. Então o Espírito de Cristo, na verdade, derrubou ele do cavalo. And put his foot on him. E colocou então o seu pé sobre ele. And said, you can try to disobey me. E você pode tentar me desobedecer? Is that your God? Esse é o seu Deus? Have you read the book? Você leu o livro? It's there from the beginning of the book. Está lá no começo do livro. Did Pharaoh have a free will? Tinha Faraó então livre arbítrio? God decided. O Senhor Deus decidiu. And the Bible says again and again that God can turn the heart of any man. E na verdade, novamente as Escrituras falam que o Senhor Deus pode transformar o coração de qualquer homem. Do you think those people in Cornelius' house felt ready to get saved when they met? Tu acreditas então que o povo que estava na casa de Cornélio, na verdade, estava preparado para ser salvo? See, when the Holy Spirit fell upon them, Mas quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, they all were all ready. então eles estavam You preparados. see, we need to free the will of people. Nós temos que libertar a vontade das pessoas. Yes, there is a will, Exato, tem but uma it's vontade, not free. mas não é livre. It's influenced by demon É forces. influenciado pelas forças demoníacas. The reason why so few people receive Jesus is that they are blinded, the Bible Na says. verdade, a causa porque tão poucas pessoas estão recebendo Cristo agora é porque elas estão cegas. That's why Jesus Christ told Paul on the way to Damascus, Por isso que o Senhor Deus falou para Paulo no caminho de Damasco: you will open their eyes. você vai abrir os olhos deles. The Bible says that the Holy Spirit will convict people of sin, righteousness and judgment. Na verdade, a palavra de Deus fala que é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. We should not use the word closed about any person. Por isso que nós não trabalhamos muito perto de qualquer pessoa. Because he who opened the heart of Lydia can open the heart of anyone like Nós that. não duvidamos, porque na verdade quem abre o coração, quem abre os olhos é o Espírito Santo, como abriu os olhos da Lídia. This is the time to believe God not only for individuals, but to see whole networks coming to Christ. Agora é tempo não somente para crer no Senhor Jesus, somente por um indivíduo, mas por todo o oikos daquelas pessoas. You ain't seen nothing yet. Vocês ainda não viram nada. God is much greater. O Senhor Deus é muito maior. And he wants to open your eyes. E o Senhor Deus quer abrir os seus olhos, So you can see him in a new way. para que vocês possam ver o Senhor Deus numa That you maneira can nova. believe him for greater E things. vocês possam crer no Senhor Deus para coisas maiores. Amen? Amém? Do I get an amen? Eu posso ter um amém? Pastors, Pastores, are you on vacation? vocês estão nas férias Or agora? are you here? Vocês estão aqui? Are you here? Vocês estão aqui? You ain't seen nothing yet. Vocês ainda não viram nada. But he also wants to reveal to you who you are. E também o Senhor Deus, na verdade, quer revelar a ti mesmo quem você é. Because we all have tendencies to be like Moses. Porque todos nós temos tendências para sermos iguais a Moisés. In the beginning, when he was young, he thought that he could do anything. Na verdade, Moisés, quando ele era mais jovem, ele pensava que podia fazer todas as coisas. And he started out his ministry by killing people Então ele começou o seu instead of redeeming them. Então, na verdade, Moisés começou o seu ministério matando as pessoas em vez de redimi-las. But when God had treated him for 40 years out in the wilderness, Mas o Senhor deu um tratamento para ele especial no deserto. he didn't believe he could do anything. E aí ele acreditava que ele não podia fazer mais nada. He said, I can't even speak. Eu não posso nem falar, Moisés disse. Even though Acts 7 says that he was educated
in speech. E na verdade, conforme a palavra fala que em Atos 7, que Moisés era na verdade expert, na verdade em falar, Oh, I'm so weak, send somebody else. treinado. Não, aí Moisés falava, não, eu sou muito fraco, manda outra pessoa. You remember Gideon? Lembra Gideão? When God spoke to him, Quando o Senhor Deus falou para Gideão, you mighty warrior. você é um soldado poderoso. Me? Aí ele falou, quem? Eu? You remember Jeremiah? Você lembra Oh, Jeremias? I'm just a kid. Não, eu somente sou uma criança. God said, don't say I'm just a kid. Não fala que você é somente uma criança. This is the time for us to believe what God says about us. Nós, agora é um tempo que nós precisamos acreditar aquilo que Deus fala sobre nós. We are not who we feel we are. Nós não somos aquilo que sentimos que nós somos. We are who God says we are. Nós somos aquilo que Deus fala que nós somos. And He wants you to have a fresh revelation of who you are. E o Senhor Deus quer te dar, na verdade, hoje uma renovada revelação de quem você é. So you can break out of your limitations. Então você pode romper, na verdade, todas as suas And limitações. enter into the fullness of E your também calling. entrar, na verdade, na plenitude do seu chamado. You know, I have been saved for 50 years. Eu sou salvo agora por 50 anos. I've been in ministry for 45 years. Eu estou em ministério por 45 anos. But I believe I have entered only into 5% of my calling. Eu acredito que por enquanto eu só entrei em 5% do meu chamamento. Because God has spoken to me so powerful things. Porque o Senhor Deus falou para mim coisas tão poderosas. I just want to take a couple of minutes to tell you one example. Eu quero somente levar 2 minutos e compartilhar com você um exemplo. You know, I have been to India 35 times. Eu já fui à Índia 35 vezes. And I have been to the Philippines and Vietnam and I have seen some of the things that God is doing in that continent. E aí eu fui também para as Filipinas, fui também para o Vietnã e tenho visto as coisas grandiosas que o Senhor Deus tem feito nessas nações. And by the grace of God, we have seen just a small group of tiny churches growing into a movement of hundreds of thousands E nós of disciples. temos visto então pequenas congregações crescendo em grandes milhares de discípulos e se tornando movimentos grandiosos. But after being to India 35 times, or maybe that time only 30 times, Então, por estar na Índia já mais de 35 vezes, naquela época era a minha 30ª vez que eu estava lá. I heard about a man with the name Victor John, Então eu vi um homem chamado Victor John. an Indian man who is married to a Swedish woman. Então um indiano casado com uma mulher da Suécia. And Janne and I, we met this man just a few weeks ago. Então John e eu encontramos com esse homem algumas semanas atrás. And this man, he started afresh after 15 years in traditional church. Então esse homem começou algo novo depois de 15 anos em uma igreja tradicional. He was a pastor of a meeting-based church. Então ele era pastor de uma congregação que tinha como base reuniões. With about 500 members. E tinha mais ou menos 500 membros. But after 15 years, he realized he was not able to change them. Então, depois de 15 anos, ele percebeu que ele não podia mudar, na verdade, ali aquela congregação. So he took a leave from the church. Então, ele saiu daquela congregação. Moved with his family to Sweden and worked out in the woods for 2 years. Então, começou a trabalhar, se mudou para a Suécia e começou a trabalhar por 2 anos no meio da mata, no meio da floresta. And then God called them back to India. E aí o Senhor Deus chamou ele de volta para a Índia. And God led them to start out in Varanasi. Então o Senhor Deus pediu para ele começar tudo novamente em Varanasi, uma cidade lá da Índia. You know, I don't believe there is a place that we could call a hard place. Eu não posso dizer que nós devemos falar que existe um lugar que é um lugar muito duro. Because nothing is hard for God. Porque nada é dura para o Senhor Deus. But if there was a hard place, Mas se tivesse um lugar tão duro, tão difícil,
it would be Varanasi. E na verdade seria esse lugar chamado Varanasi na Índia. It's where Hinduism started. Tem na verdade uma percentagem enorme de hindus. It's where Buddhism started. E também aonde budismo começou. And actually, those people who worship alongside the Ganges River, they actually worship demons. E na verdade aquelas pessoas que adoram ali naquele rio Gange, na verdade eles estão adorando, na verdade, demônios. So every day when Victor had been down to the Ganges River to share the gospel with people, Então, todos os dias que Victor John estava indo ali naquele rio Gange para compartilhar do evangelho com as pessoas, so when he was about to get into his house again, então quando ele estava voltando para sua casa novamente, his wife came out, and the two of them, they just commanded all the demons to leave. então na verdade ele e a sua esposa, quando estavam retornando para casa, eles comandaram, deram uma ordem para os demônios saírem, So that he will not bring any demons into his house. para que não trouxesse nenhum demônio para a sua casa. And for 2 years they didn't see much results. E por 2 anos eles não viram quase nenhum resultado. But since 1994, E desde 1994, they have seen a multiplication of disciples, e agora eles têm visto uma multiplicação de discípulos. where they have baptized more than 20 million disciples. Eles batizaram mais de 20 milhões de discípulos novos. And when I heard about Victor in 2013, Então, quando eu ouvi falar sobre o Vitor em 2013, I heard that what they started had grown into more than 100,000 house churches. e na verdade eu ouvi que cresceu para mais de 100 mil casas, 100 mil igrejas na casa. So I thought I have to meet that man. Eu então pensei, eu preciso encontrar esse homem. So I met him in Sweden E aí eu encontrei ele na in Suécia, a conference. numa conferência. And he was like Janne, Então ele foi como o John, greeting everyone personally. então cumprimentando cada pessoa individualmente. So he also walked over to me. Então ele veio até mim. So I said, I have a question for you. E aí eu falei, eu tenho uma pergunta para te fazer. Is it true that you have more than 100,000 house churches in India? É verdade que vocês têm agora mais de 100 mil igrejas na casa lá na Índia? And he said, it's much more than that. E aí ele falou, é muito mais do que isso agora. In that moment, something happened. E naquele momento alguma coisa aconteceu. And I pray that the same will happen to you today. E eu oro para que aquilo também aconteça exatamente agora com vocês aqui. Faith jumped up on the inside of me. Na verdade, fé foi reproduzida de dentro para fora de mim. And for the first time, I shared with another human being what I had in the inside of me. E na verdade, compartilhei com outro humano que estava perto de mim o que estava acontecendo dentro de mim. So I said, Victor, we are going to see the same in Europe that you have seen in India. Aí eu falei para ele, Victor, nós vamos ver exatamente isso que está acontecendo na Índia, acontecendo aqui na Europa. And he said, I believe it and I will help you. Ele falou para mim, eu acredito nisso também e eu vou te ajudar. So, after that, I got courage to speak out this vision. Então aí, depois disso, eu tive coragem de começar a falar sobre essa visão. So summer 2014, I was speaking in a conference in Norway. Então, no verão de 2014, estava falando numa conferência na Noruega. And that was half a year before we were moving to Poland. Isso era 6 meses antes de nós, 6 meses depois que nós mudamos para a Polônia. So I said from the stage Eu falei então ali da plataforma onde eu estava, that we are going to see 1 million disciples in Europe because of our obedience. nós vamos ver 1 milhão de novos discípulos em toda a Europa por causa da nossa obediência. And then I walked down from there, and one lady that I had never seen before and never seen after.
Então, na verdade, quando eu desci da plataforma, uma senhora que eu nunca tinha visto antes, she walked up to me and she said, "So says the Lord, it's too little." e ela chegou para mim, assim diz o Senhor, é muito pouco. And a few months later, I was in India, E alguns meses depois eu estava na Índia, speaking in a leader seminar like this. estava falando num seminário de liderança como aqui, And I proclaimed the same thing. e eu proclamei a mesma I coisa. said, I believe that Elizabeth and I are going to see 1 million disciples in Europe. Eu também falei a mesma coisa para aqueles irmãos que eu iria ver mais de 1 milhão de discípulos na Europa. And then the apostolic leader who was sitting at the frontier, Então o líder apostólico estava assim sentado na frente he shouted, e ele gritou: "It's too little." é muito pouco. So you say, well, you have only a few hundred yet. Agora vocês só têm alguns milhares. Yes, but the Bible says, don't despise the small beginning. É como a palavra de Deus fala, não desprezar os pequenos começos. I believe in the suddenly. Eu acredito nas coisas que acontecem de I believe repentemente. in the swiftly. Eu acredito, na verdade, I numa believe in the transformação. speedily. Eu acredito numa rapideza. I believe that God is going to speed up so much Eu acredito que o Senhor vai abreviar tão tremendamente. that more and more people will see the glory of our God. Mais e mais pessoas vão ver a glória do nosso Deus. This is the time for you to remind the Lord of His promises. Agora é tempo para que nós possamos lembrar ao Senhor das suas promessas To para nós. remind the Lord of the prophecies. Nós temos agora tempo de nós lembrarmos ao Senhor as suas profecias. And to believe that you are going to go into the fullness of your E calling. vocês acreditarem que vocês vão então caminhar agora daqui para frente na plenitude do seu chamamento. This is not the time to plateau. Não, agora não é um tempo de platô. This is not the time to park. Agora não é um momento de estacionar. This is the time to go to next level. Agora é tempo de nós irmos para o próximo nível. With a fresh revelation of who you are. Com uma nova revelação de quem você é. Because God is looking for the one. Porque o Senhor está procurando um. And we see in the Bible E você vê na palavra de Deus. that one man who is fully with God can transform a nation. Um homem cheio de Deus pode transformar uma nação inteira. This is the time Isso for é a fresh revelation agora é um tempo de uma nova revelação. of the power that is given to us, É do poder que é dado para nós, of the position that we are in. da posição que nós estamos. You see, sometimes when we read the book of Revelation, we think that this is about the future. Nós, quando lemos o livro de Apocalipse, nós pensamos que na verdade são profecias para o futuro. And Jesus said, yes, there are things that are about the future. Sim, o Senhor Jesus nos mostra que existem coisas ditas ali que é para o futuro. But He said, I will first show you the things that are now. A palavra de Deus em Apocalipse fala que o Senhor Jesus, eu vou te mostrar aquelas coisas que são agora. So when John saw the 24 elders sitting on thrones in heaven, Então, quando João teve a visão de ver os 24 anciões no céu, you know that there are some Pentecostals who don't want to go to heaven vocês sabem que existem alguns pentecostais que não querem ir para o céu. because there are 24 elders there. Porque na verdade tem 24 anciões lá. But who are these elders? Mas quem são esses 24 anciões? It's us. Somos nós. Because we are the only beings in the universe who can be on the earth and in heaven at the same time. Nós somos os únicos seres que nós podemos estar tanto na terra como no céu no mesmo tempo. We are already seated there. Nós estamos já sentados nas regiões celestiais. Do you believe that? Você acredita nisso? We are already reigning with Christ in Nós já life. estamos reinando com Cristo agora mesmo. And this is the time for us to walk around
being aware of that. Nós temos que, na verdade, agora é tempo de nós andarmos, vivermos como nós estamos assentados nas regiões celestiais. In every situation we can reign with Christ. Em todas as situações nós podemos reinar com Cristo. Oh, we have started to see some of that. Nós estamos vendo agora algumas manifestações dessa realidade. I told you yesterday about the COVID time. Eu falei para você sobre o tempo de Covid And ontem. the borders were closed. E as fronteiras estavam fechadas. But with our team of believers, we believe that God could change that. Mas nós, o nosso grupo de crentes, nós acreditamos que o Senhor Deus podia mudar aquela situação. And we saw amazing things happening as answer to prayers. E nós vimos coisas maravilhosas sendo transformadas pela oração. And we wanted one young man to come from St. Petersburg in Russia to Warsaw in Poland. Então nós queríamos que um homem saísse de St. Petersburg na Rússia para vir para estar conosco em Varsóvia. But all the people we talked with, they said no, he cannot come in. Na verdade todas as pessoas que nós estávamos falando falavam para nós que ele não poderia vir. But one of our co-workers, Mas um dos nossos trabalhadores, Magda, she said, I believe that he will get in. eu acredito que ele vai entrar. And she actually got in contact with the second in charge in Poland with border control. E na verdade ela conseguiu contato com o segundo em comando sobre as fronteiras da Polônia. And he gave her his personal telephone number. E ele deu o telefone pessoal dele para essa irmã. So she could call him anytime and ask. E para que ela pudesse ligar para ele em qualquer tempo e pedir para ele. And he said, yes, he will get in. E ele disse, sim, ele pode entrar. And when Artem came to the border, Então quando esse irmão the veio, airport, Arthur veio no aeroporto, everybody else was checked and examined. todos os outros estavam sendo examinados, checados. But when they saw his passport, Quando viram o passaporte dele, they said, oh, come on. aí eles falaram, pode entrar à vontade. And next time we wanted to get him in again. E na próxima vez, uma outra vez, nós queríamos que ele viesse Magda novamente. just called this guy. E aí nós chamamos essa pessoa. And he opened up the borders again. E ele abriu novamente a fronteira para esse irmão vir. You see, this is about attitude. Isso é sobre a atitude que temos. We need to walk around in our family, Nós temos que então viver com a nossa família, andarmos com a in nossa our família neighborhood, e no nosso andar, viver in com a our nossa city, família e nossos vizinhos in our nation, e na nossa cidade, na and nossa know nação. who we are. E nós temos que saber quem nós somos. But thirdly, E terceiramente, God also wants to give you a revelation about your brother. o Senhor Deus também quer te dar uma revelação do seu irmão. Have you read the story about Ananias Você ouviu da história sobre Ananias in Acts 9? em Atos capítulo 9, When God spoke to him to go to Saul, quando o Senhor Deus falou para ele ir até Paulo, Saul, he felt the need to inform God about Saul. e ele teve a necessidade de informar o Senhor Deus sobre a pessoa de Paulo. Don't you know God who Oh, is, Senhor Deus, tu não sabe quem é Paulo? what he has done? E o que ele fez? But then God updated him. Então o Senhor Deus deu, na verdade, uma atualização sobre a vida de Paulo para Ananias que não sabia. He got an updated revelation about Saul's calling. Então, na verdade, ele teve uma atualização do chamado de Paulo. And Saul, who was in prayer, he had a vision of a man called Ananias coming to him. E, na verdade, no mesmo tempo ali, então, Saul recebeu também uma revelação e uma visão de Ananias e sabia que Ananias ia vir falar com ele. So here two men who have never met
have already met. Agora, dois homens que nunca tinham se visto na vida, agora eles já se viram, na verdade, já se encontraram em visões. They have met in the spirit. Eles se encontraram no Espírito. Because we don't only know people like humans do. Nós, na verdade, não conhecemos as pessoas somente da maneira que os homens conhecem. We know people after the spirit. Na verdade, nós conhecemos uns aos outros através do Espírito. Because the spiritual man, spiritual person, Porque a pessoa espiritual, can judge about all things. porque a pessoa espiritual pode julgar todas as coisas. Can discern about all things. Pode discernir todas as coisas. And God wants to give us a fresh revelation about the people around us. E o Senhor Deus quer te dar uma nova revelação sobre as pessoas que estão próximas de nós. So we don't only see what the person is at the moment, Nós não podemos somente ver as pessoas como elas são agora no momento, but we see the potential, mas nós vemos o potencial, and we see the calling, nós vemos o chamado. and we will treat our brother in such a way that we release what E is na in him. verdade nós vamos tratar os nossos irmãos para que nós possamos ser cooperadores e libertar ele para o chamamento que Deus tem na vida dele. Maybe for some of us, it's time to ask the Lord for a fresh revelation about our wife. Na verdade, agora também acho que é um momento de o Senhor Deus nos dar um claro e uma nova revelação de quem são as nossas esposas And our children, e os nossos filhos. because we are not here to treat them according to what they are today. Nós não estamos aqui para tratar as nossas esposas e os nossos filhos como eles estão agora no momento. God wants to give you a fresh revelation about the people you are training. O Senhor Deus quer te dar também uma nova revelação nas pessoas que vocês estão cuidando. Like Jesus had about the people he walked with. E na verdade, na mesma revelação que o Senhor Jesus Cristo tinha sobre as pessoas que ele estava cuidando. Simon, Simão, I know that you are unstable, eu sei que você é instável, but you are Peter. mas você é Pedro. You are the rock man. Você é uma pequena You rocha. are a man of revelation. Você é um homem de revelação. Peter, you have power. Pedro, você tem poder. Yeah? Yes? Sim? God is ready to give you a fresh revelation of all the people you relate to. Na verdade, o Senhor Deus quer te dar uma nova revelação de todas as pessoas que você tem contato, todas as pessoas que você conhece. This is my prayer all the time. Essa é minha oração todos os tempos. When God is sending new disciples, Que o Senhor, quando o Senhor está mandando novos discípulos, I'm saying, Lord, eu falo, Senhor, show me what you put inside of this one. me mostra o que o Senhor colocou dentro dessa nova pessoa. Show me this person's purpose. Me mostre o propósito teu nessa pessoa. Are you praying like that right now? Você está orando dessa forma agora? And the last thing, E a última coisa, what do we see when we see the unbelievers around us? o que nós vemos quando nós vemos os incrédulos que estão ao nosso redor? Remember the story in John 4? Lembra da história, na verdade, em João capítulo 4? 12 professional apostolic leaders 12, na verdade, líderes apostólicos, going to the town of Sychar. e estava indo para a cidade de Sicar. And they're going to get food. Eles foram, na verdade, para buscar comidas. They don't try to share the gospel with anyone, Eles não tentaram compartilhar do evangelho com ninguém, because the time for revival is not yet. porque na verdade o tempo de avivamento não era o tempo ainda. They didn't believe that this town was open. Eles não acreditavam que aquela cidade estava aberta. And Jesus said to them, you say.
E o Senhor Jesus falou para eles: vocês falam, It's 4 months. é ainda 4 meses para... It's 4 months and then it É, will be harvest. então 4 meses ainda para a ceifa. But Jesus said, Mas o Senhor falou: open your eyes. abram seus olhos. Open your eyes. Abram seus olhos. Because I'm telling you, Mas eu estou te dizendo the harvest is already ripe. que a ceifa já está branca, já está pronta para a colheita. And if they had literally opened their eyes, E literalmente, se eles tivessem literalmente aberto os olhos deles, they would have seen hundreds of people coming towards Jesus. eles podiam ter visto milhares e milhares de pessoas vindo até o Senhor Jesus. Because of one woman's testimony. Por causa de um testemunho de uma mulher. God is ready to give you a vision O Senhor está of preparado the ripe harvest. para te dar uma clara revelação da seiva, da colheita. And he says to us today, E o Senhor fala para nós hoje: open your eyes. abra os seus olhos. Because the harvest is already ready. Porque na verdade a colheita, a ceifa está pronta. Already ripe. Está pronta. Your family, A sua família, your neighbors, os seus vizinhos, the people around you. as pessoas que estão ao seu redor. Ready harvest. Está pronta a colheita. So, could we stand, please? Podemos nos levantar, por favor? I think it would be good to end this session Acredito que vai ser bom nós concluirmos essa sessão agora. with 3, 4 brothers to pray together. 3 ou 4 irmãos se ajuntando para orar juntos And to pray for one another e orar uns pelos outros for a new revelation about who God is. para uma nova revelação de quem é Deus A new revelation of who we are. e uma nova revelação de quem nós somos A new revelation of the people around us, e the uma believers. nova revelação daquelas pessoas que estão ao nosso redor, irmãos que estão conosco próximos. And open eyes to see the ready harvest. Então também orar para nós, o Senhor abrir os nossos olhos, porque a colheita está pronta. And I believe that when we are praying, E eu acredito, enquanto nós orarmos, the Holy Spirit will put prayers inside of you. o Senhor Espírito Santo vai colocar orações dentro de você. And it's important that you release these prayers. E é importante que você libere essas orações, That you pray some prophetic prayers. para que vocês orem profeticamente. Don't let our minds limit our prayers. Não deixe que as suas mentes limitem as suas orações. Maybe while you are praying, Talvez enquanto você estiver orando, you will start prophesying. você vai começar a profetizar. And afterwards you will be thinking, what did I say now? E depois você vai pensar, talvez, o que eu disse? It was the Holy Spirit who gave you that. Foi na verdade o Espírito Santo que te deu isso. We have seen this so many times the last years. Nós temos visto isso de tamanha frequência nesse último ano. I remember we were praying for Germany. Eu lembro quando nós estávamos orando pela Alemanha. And we started to prophesy. E nós começamos a profetizar. We started to proclaim Nós começamos a proclamar that God would release someone who we could work with there. que o Senhor Deus ia liberar alguém para que nós pudéssemos trabalhar juntos na Alemanha. Next day it happened. No próximo dia aconteceu. Then we prayed for the Czech Republic. E nós oramos depois então pela República Tcheca. And we released those E people. nós liberamos aquelas pessoas. Next day God connected us. No próximo dia o Senhor nos conectou. In January last year, Em janeiro, no ano seguinte. we were praying for Katowice in Poland, a city. Então nós oramos Katowice, uma cidade na Polônia. And again we commanded E nós comandamos that those people who God wanted to connect us with, that they will come through.
E na verdade nós oramos para que aquelas pessoas que o Senhor quisesse que nós nos conectamos, que elas viessem até nós. And next day God connected us. E na verdade no próximo dia o Senhor Deus nos conectou com aquelas And pessoas. 4 days later we met them. E 4 dias depois nós encontramos aquelas pessoas. And now we have seen, I don't know how many new disciples E there. na verdade agora nós temos visto, não sei qual é a quantidade de Just discípulos lá. release the spirit of prayer right Nós now. liberamos na verdade a oração profética agora mesmo. Prophesy to the dead bones. Profetiza sobre os corpos mortos. Nessa visão, nessa palavra, o Senhor falou comigo que o nosso amor para com a igreja, e principalmente nós que estamos cooperando com o Senhor na liderança, o nosso amor para com os irmãos não é pelo que os irmãos fazem para o Senhor. Não é pelo dom que o Senhor Jesus deu para cada um. Não é pelo nosso trabalho, na verdade, que amamos mais ou menos um irmão. O Senhor me disse que nós precisamos amar um ao outro como Ele ama a cada um de nós. Não pelos dons, mas na verdade porque nós somos filhos. E nós também não podemos amar menos um recém-convertido, porque ele ainda tem muitas dificuldades. Nós precisamos também olhar eles como são filhos, são nascidos de Deus. E por isso que amamos, porque nós somos membros individuais um dos outros. Nós amamos um ao outro porque nós somos nascidos de Deus, e não porque servimos a Deus. E o Senhor me lembrou o texto que diz que o Senhor nos concedeu a nós, a igreja, o ministério da reconciliação. Eu tenho certeza que nas suas localidades ou outros lugares vocês têm visto muitas divisões. O Senhor quer nos reconciliar, porque somos um corpo e temos somente um cabeça. Em nome de Jesus.